Bom dia, boa tarde, boa noite, você aí que tá estudando e tá apavorado. O que vai fazer com essa figura de linguagem? Eu vou falar já o que você vai fazer com essa figura de linguagem. Você vai estudar, meu filho, não tem outra coisa, tá bom? Enquanto você não entra nessa faculdade, enquanto você não se forma, vai estudar. Então, eu vou te ajudar, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, hoje o assunto são as figuras de linguagem, né? Para que servem essas figuras de linguagem? Ah, lá vem a professora com esses textos enormes, cheio de palavras que eu não entendo. O que eu vou fazer com isso? Não vai falar o que você vai fazer com isso. Eu até imagino que você queira fazer com isso, mas você não vai falar, tá bom? Então, olha só. As figuras de linguagem, elas servem para quê? Para deixar o texto mais expressivo. É um recurso que a gramática dispõe para deixar o texto melhor, mais bonito, mais expressivo. Deixa o texto, ó, show de bola, tá bom? Então, olha só, né? Aí, como é que eu vou guardar isso? Ai, meu Deus, é tanto nome. A gente sabe que as figuras, elas são separadas em figuras semânticas, sintáticas e de som, né? Então, olha só. Geralmente, você tem a mania de falar assim, ah, eu não vou pedir aquilo lá pra minha mãe, não. Minha mãe é uma onça. O que você tá fazendo? Sua mãe é um quadrúpede felino? Não, eu acredito que não, né? Porque senão você seria o quê? Um quadrúpede felino, obviamente. Então, olha só, como você não é um quadrúpede felino, quando você fala que a sua mãe é uma onça, o que eu tô querendo dizer? Que ela é muito brava. Você pegou uma característica da onça, né? E jogou na sua mãe pra botar o terror no colega que te chamou pra ir pra aquela balada louca lá pra voltar às 6 da manhã, já com o pão do café da manhã, e a sua mãe não vai gostar nada. Então, deixa quieto, tá bom? Eu vou dar um exemplo clássico, mais bonito, obviamente. Olha só. Não sei que nuvem trago neste peito, que tudo quanto vejo me entristece. Você traz uma nuvem no peito? Que jeito? Se for pelos termos técnicos, nuvem é o quê? Não é uma precipitação de água? Olha só, você traz uma precipitação de água no seu peito? Claro que não. Então isso aí é o quê? Quer dizer que ele tá triste, né? Que ele vai chorar. Então, isso aí é uma metáfora. O que seria a metáfora em termos técnicos? Olha só, é o emprego de um termo com significado de outro em vista do quê? De uma relação de semelhança entre ambos. Tudo bem? Entendeu? Então tá. Aí eu tenho uma outra aí, né? Essa é aquela do irmão mais novo com o mais velho, né? Ah, você não estuda como seu irmão estuda. Eu não estudo porque eu sou mais novo. Ele já tá na faculdade, eu tô no jardim da infância, mãe. Pelo amor de Deus, né? Bom, enfim. O que é isso? Que tipo de figura eu tenho aí? Eu tenho uma comparação, né? Que você usa o elemento comparativo, você compara duas características e torna ali o texto mais expressivo. Então, olha só, vamos pensar? Tem aqui um outro exemplo para vocês. Ó, a chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. E lembrando, gente, aqui nesse caso aqui, ó, a gente não tem só comparação, não. Nós temos um pouquinho de prosopopeia também, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. E aí vocês vão entender por quê, tá? Então, olha só, a chuva caía como lágrimas que caem também, tá? Lágrimas não caem? Então, uma comparação das lágrimas, que são aguinhas, né, que a gente verte aqui do olho, e a chuva é uma aguinha também. Só que evaporação, etc e tal. Isso aí é aula de outra matéria, né? Não faz parte. Então vamos lá. A outra figura que a gente tem é aquela assim. Ai, cidade maliciosa. Ah, mas cidade é maliciosa? Maliciosa não é característica que você joga aí para humanos? Então, isso é uma prosopopeia. É quando você pega uma característica humana e joga num ser inanimado. Então, você tem ali uma personificação. Vocês podem encontrar como prosopopeia, como personificação. Encontrou lá, característica humana em ser não inanimado? Beleza. Prosopopeia, personificação. Dá um X lá e corre pro abraço, tá? Depois eu vou ter uma que a gente usa muito no coloquialismo sem perceber que não é uma sinestesia, né? Mas você vai entender o que eu quero dizer. Olha só, imagina só, você tá com aquela fome lascada, é meio-dia, você tá lá naquele cursinho que ninguém merece. Tá lá. Não é pra ficar assim, não, é pra você olhar pra lousa, tá? Olha, o professor tá falando, presta atenção. Então você tá lá, prestando atenção. Aí, tem um restaurante na esquina do cursinho. Estão fritando aqueles bifinhos, sabe? Ninguém gosta. Vegetariano não gosta, né? Então tá. Então estão fritando uns bifinhos e estão fazendo uns legumes sauté pros vegetarianos.
Tá lá aquele cheiro de comida, meio-dia, ninguém merece. Aí você vira pro colega e fala assim, ó, você viu o cheiro? Peraí, você vê cheiro? Ou você sente o cheiro? Bom, o fato de você misturar os sentidos, você vai ter o quê? A mistura de impressões sensoriais, então você vai ter uma sinestesia. Agora eu vou te dar um exemplo melhor, né? Um exemplo mais bonito. Olha só. O cheiro doce verde do capim trazia recordações da fazenda, para onde eu nunca mais retornei. Olha só, o cheiro doce e verde, houve uma mistura de quê? Doce, do paladar, e verde, da visão. Então, olha só, o cheiro, olfato, doce, paladar, verde, visão, do capim trazia recordações da fazenda. Olha só, sinestesia, mistura de sentidos, entendeu? Bom, vamos para a próxima. Catacrese. A catacrese, na verdade, é um emprego figurado de um termo, porque eu não tenho outro para colocar. Então, não inventaram um nome para aquilo, por conta de semelhança, usa-se o termo. Então, quantas vezes você foi lá lavar a louça para sua mãe? Tá lá lavando. Quer dizer, eu acho que você devia lavar a louça para sua mãe, você não acha? Ajudar de vez em quando? Bom, enfim. Tá lá lavando a louça para sua mãe, a xicrinha do café da manhã, de repente você enxagou e pá, bateu. Quebrou a asa da xícara. Ué, mas peraí, xícara tem asa? Você já viu uma xícara voando por aí? Eu nunca vi, porque se você viu, você me conta onde que é, porque eu, rapei. Não gosto dessas coisas diferentes, não, tá? Então, o que você vai fazer? Olha só, presta atenção. Asa da xícara, dente do alho. Uai, alho come? Eu, hein? Já pensou? Acho que é por isso que as coisas na minha geladeira costumam não ficar muito tempo. Eu vou no supermercado na sexta, no domingo já não tem mais nada. Tô achando que é aquela reste de alho que eu deixo lá. Ó, brincadeira, gente. Então, olha só. Não tem dente, não tem asa, mas não tem outro termo. Então, usou-se um termo, né? Um termo que não é próprio, mas para designar aquilo que tem alguma relação ali de semelhança. Alguns gramáticos usam como metáfora desgastada, tá? Mas é um nome que você não precisa gravar. Se cair no vestibular, você vai lá e assina a catacrese, tá tudo certo. Vou dar um exemplo para você, um exemplo melhor. Esse até vai servir para mim, ó. As maçãs do meu rosto estão ruborizadas. Não, ninguém vai comer meu rosto, não, tá? Maçã do rosto é para designar o quê? A bochechinha, ó, maçã do rosto. Gostou? Entendeu? Então tá, vamos pro próximo. Vamos lá. Metonímia. Bom, a metonímia, eu vejo isso assim direto no supermercado. Bom, vocês vão achar que eu só vou ao supermercado. Mamãe, com 2 filhos, eu vou aonde, minha filha? Tem que ser no supermercado mesmo. Onde é que eu vou? Então, olha, imagina só. Tô lá, de repente, ó, vou fazer propaganda, hein? Manda Danone aqui pra mim. Olha só. Tô lá no supermercado, a minha filha vira e fala, mamãe, compra um Danone. Aí eu vou lá e falo assim, você quer um iogurte da marca X ou da marca Y? Não, mamãe, quero um Danone. Gente, Danone é marca, Danone não é o produto. Então isso é uma metonímia, certo? Quando você substitui um termo ou uma palavra ou uma expressão por conta do quê? De uma relação lógica que eles possuem. Então você não tem ali um Danone, você tem um iogurte. Um iogurte que pode ser da Nestlé, que pode ser da Danone, que pode ser da Batavo, sei lá. Gente, manda pra mim, viu? Eu não vou achar ruim não, pode mandar, tá? Pode mandar, tá? Franchising de grátis. Tudo coisa boa. Vamos lá, manda. E aí, você tem o quê? Uma metonímia, que é uma marca pelo produto. Entenderam? Eu uso o nome do produto para designar o quê? A marca. Mesma coisa seu pai. Seu pai vira pra sua mãe e fala assim, tá lá no banho, ele grita. Porque o homem não pega nada pra tomar banho, né? Fica gritando, achando que todo mundo tá em casa pra servir. Então, não, gente, não sou feminista, não, tá? É uma realidade que eu vivo isso, então eu tô falando. Aí, de repente, grita, ai, fulana, pega o Gillette pra mim. Aí ela vem com a Gillette da Bozano. Vocês já viram isso? Gillette da Bozano? Não. Vocês viram o quê? Lâmina de barbear. A marca, aí compra aquela que quiser. Entenderam? Então isso é metonímia. Eu tenho outras também, obviamente. Vamos pensar em questões literárias, culturais. Então olha só. Se eu digo assim,
O último livro que li foi Machado de Assis. Ah, claro, você foi lá na cova, desenterrou o homem e ficou ali lendo os restos mortais dele? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Isso aí é o que? É o autor pela obra. E aí nós temos vários. Então, por exemplo, o continente pelo conteúdo. Eu tô seguindo aqui para poder passar aqui para vocês depois. Então, se eu falo assim, ó, ele comemorou tomando um copo de caipirinha. Claro, ele engoliu o copo inteiro. Pode ser que depois de 3, 4 caipirinhas isso não seja muito difícil de acontecer também não, né? Bom, melhor não comentar. Tem uma passagem de uma obra, né, de um texto do Drummond que eu acho ótimo. O bonde passa cheio de pernas, né? Eu tenho medo. Imagino assim, lá no Rio de Janeiro, bem antigamente, na época dos bondes, eu olhando pela janela e de repente um bonde só com pernas. Mentira, gente. Quando ele fala que é cheio de pernas, ele tá usando o quê? Ele tá usando uma parte do corpo. Então é a parte pelo todo. Óbvio que não são só as pernas, é a pessoa inteira. Tudo bem? Vocês entenderam? E aí eu tenho outras também, tá, gente? Não vou entrar muito assim, que é pra gente poder passar pelas outras figuras. A perífrase, né? Perífrase é quando eu tenho uma característica que já ficou assim, ou da pessoa ou do local, já se celebrizou. Então eu uso essa característica para designar e todo mundo vai entender. Se eu falo assim, gente, nas últimas férias que tive, visitei a Cidade Luz. Mentira, bem, não fui nem ali na esquina, tá? Falar de professor não dá pra ir nem na esquina. Não vou falar que não fui, fui na pracinha. Fazer aqueles exercícios lá, sabe, de graça. Sabe aqueles exercícios de graça que a prefeitura põe lá? Então, fiz aqueles. Voltando na perífrase. Então, se eu realmente tivesse ido até a Cidade de Luz, onde eu teria ido? Paris, ok? Entenderam? Muito bom. Quem nunca quis conhecer a cidade maravilhosa? Quem? Todo mundo, né? Carnaval. Onde que é a cidade maravilhosa? Rio de Janeiro, gente. Bom, não é da época de vocês, mas se eu falasse assim, ai, eu adorava a Rainha dos Baixinhos. Quem que eu adorava? A Xuxa. Então, olha só, quando eu uso uma palavra, porque aquilo já se tornou a celebridade, o nome da pessoa, o nome do lugar já se celebrizou. Então, eu conheço mais por essa relação com esse nome do que propriamente o nome próprio, certo? Entenderam? Ok. Então, vamos lá. Agora tem uma que eu gosto muito, é a antítese. Antítese, termos antitéticos. São termos totalmente opostos. Então, de repente, hoje eu sou bipolar, né? Então, eu falo que é a figura bipolar. Ai, hoje eu tô bem. Daqui a um pouco eu tô mal. Tá claro. Não, tá escuro. Então, olha só. São termos que são totalmente opostos, colocados sempre lado a lado. Vou dar um exemplo pra vocês. Tristeza não tem fim. Felicidade sim, já dizia Vinícius de Moraes. Entenderam? Ó, joinha, hein? Sinalou lá, ó. Rumo à faculdade. Não, universidade. Faculdade é paga, né? Paradoxo. Vamos lá? O que é o paradoxo? Seria o quê? Uma proposição aparentemente absurda. São reunião de ideias contraditórias. Um exemplo para vocês. Estou só na multidão. Como assim, minha filha? Tá com um monte de gente. Mas eu estou só na multidão. A pessoa depressiva, aquela outra pessoa que ela queria encontrar lá naquela multidão não tava. Então tô só na multidão. Entenderam? Paradoxo. Bom, eufemismo. Bom, aluno faz muito eufemismo. Faz eufemismo pro pai, né? Assim, filho, quanto você tirou na prova de língua portuguesa? Pai, não fui muito mal, viu? Eu não fui muito mal, não. Eu tirei 5, não fui muito mal. Olha só, abrandamento da mensagem, tá? Sabe aquela história? Morre alguém e aí a pessoa fala assim, ele passou desta para melhor. Gente, pelo amor de Deus, passou desta para melhor, né? A gente não tem nenhuma comprovação que lá é melhor. A gente sabe que morreu, tá? Então isso é um eufemismo, abrandamento da mensagem, quando você não quer falar exatamente aquilo que você precisa falar e você dá uma enfeitada no pavão, certo? Entendeu? Hipérbole. Hipérbole somos nós, meninas, mulheres. Nós somos hiperbólicas, exageradas. Então você combina lá com o gato que você... Gato, é antigo isso, né? Crush, né? Combina com o crush. Crush dá uma ideia de bolacha. Vocês nunca pensaram nisso?
Ai, comi um crush. É não de chocolate. Eu, hein? Não, é crunch, né? Crunch. Meu crush. Bom, enfim. Vocês combinam lá com o crush de vocês. E aí, o coitado marca com vocês 9h30 da noite. Não, hoje em dia você sai meia-noite, né? Não, aqui em casa ninguém vai sair meia-noite, não. Aí você marcou com o seu crush lá. E aí, marcou lá. Nem pra mim, nem pra vocês. 10h30, tá bom? Nem 9h30, que vocês vão me chamar de velho, e nem meia-noite, porque é muito tarde. Marcou lá com o seu crush 10h30. O coitado foi pedir o carro do pai emprestado. Aí precisou, né? Sabe? Dissertar, argumentar. Isso vai ser tema da próxima aula. Argumentar, né? Trazer fatos, exemplos, né? Porque sabe aquela história, eu não sou pai de todo mundo, aquela coisa toda. Bom, enfim. Aí ele chega atrasado, tipo, 20 minutos pra te pegar. Você vira pra ele e fala assim, Fábio, faz 1 século que eu tô aqui te esperando. O meu cabelo já tá tudo descabelada já. Gente, o cara atrasou 20 minutos. Pra que esse exagero? 1 século esperando, você já virou caveira. Não dá. Pera, não precisa de tudo isso não. Entendeu? Exagero de expressão, gente. Não precisa de tudo isso não. Ó, exemplo pra vocês, hein? Na época de festa junina, sempre morro de medo dos fogos de artifício. Morro de medo. Morreu de medo? Ó, eu que vou morrer de medo. Vocês estão ouvindo? Ó, vai chover aqui. Ribeirão Preto. Chovinha. Ó, isso é raro, hein? Deixa chover, deixa chover. Ó, ela gastou, essa é pra nós mulheres também, ó. Ela gastou rios de dinheiro. Ó, rios de dinheiro, haja dinheiro, hein? Bom, enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Depois eu faço um outro vídeo pra continuar as figuras. Vocês gostaram? Conseguiram entender? Então tá. Então é o seguinte, qualquer dúvida, tá? Entra na minha fanpage, Gisele Tarlá Redação, tá? Ou então na minha página pessoal também. Clica lá, me convida que eu te aceito, tá bom? Gisele Tarlá, professora Gisele Tarlá. E aí eu espero você, tá bom? Até mais, tchau!